Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula do nosso curso de elaboração e redação de texto científico. A nossa aula de hoje será como escrever o resumo e escolher as palavras-chave para compor um artigo científico. Bom, o resumo é uma parte bem pequena de um artigo científico, mas extremamente importante. Por quê? Porque o resumo, ele deve dar ao leitor a essência do artigo científico. Na verdade, o resumo é uma mini revisão do seu artigo e que deve ser, apesar de ser uma mini revisão, ele deve ser escrito de forma muito objetiva, porque muitas vezes as revistas têm número de palavras limitado e pequeno para essa seção, né? Deve ser escrito de uma forma muito precisa, né? Abordando os principais pontos do manuscrito. É, e, e, né, e ter muito cuidado para fazer um resumo muito bem elaborado, porque muitas vezes, em poucas palavras, você tem que representar todo o conteúdo que foi abordado em todo o seu artigo, né? Muitas vezes esse número de palavras é tão reduzido, né, variando aí de 150 a 350 palavras. Na dissertação, vocês terão um pouquinho mais de espaço, né, para apresentar o trabalho de vocês no resumo. Vocês poderão usar até 500 palavras nessa seção da dissertação. Como, então, se prepara um resumo, né? Em muitas revistas, a seção de resumo recebe o nome de abstract ou summary. Ela deve ser uma amostra, né? O texto do resumo deve ser uma amostra representativa do conteúdo de todo o artigo. E o seu formato dependerá de cada periódico, assim como o número de palavras, né, dependerá também de cada periódico e do tipo de artigo. Então, novamente, né, a gente vem falando isso em todas as aulas, novamente, o guia para autores das revistas deve ser consultado, né, para a elaboração do resumo. Geralmente, o resumo, ele é colocado após a página do título e aquela primeira página, né, que vem o título, o nome dos autores, as afiliações do autor correspondente, o resumo é a seção seguinte. Ele é a parte mais lida, né, do artigo pelos editores das revistas. Então, o editor pode ler só o seu resumo para ter uma ideia do todo, né, do seu artigo e definir, né, a partir daí, se ele já rejeita, né, o seu artigo de uma vez ou se ele vai seguir com a revisão do seu artigo encaminhando para os revisores, né, escolhidos. Então, é de suma importância, né, essa parte aí do artigo ser muito bem escrito. Vamos dizer que o resumo é o seu cartão de visita, né, assim como é o título. O título e o resumo são as duas partes mais lidas do artigo científico. Além disso, os leitores também, eles podem ler só o título e o resumo, né, do seu trabalho científico. Se eles forem bem escritos, atrativos e realmente representar o seu estudo científico como um todo, eles podem ser um convite, né, para o leitor ler o seu artigo e citar o seu artigo também. Por isso, ele tem grande importância prática, né? Ele é o seu cartão de visita. O resumo dá ao leitor a impressão do que pode ser o artigo, né? Então, se ele lê o artigo, ele tem que ter uma ideia geral da importância do estudo, de como aquele estudo foi feito, dos principais resultados daquele estudo e das conclusões. Então, isso aí representa uma visão geral do artigo. O autor que tem facilidade para escrever e que é hábil, ele pode chegar a um resumo perfeito, né? Mas isso é com o tempo, né? E com a participação dos outros autores. Mas é extremamente importante que haja a participação, né, realmente dos autores, porque às vezes uma pessoa ou outra tem mais facilidade de escrever do que, né? Às vezes uma pessoa é mais prolixa, né? E realmente fica com mais dificuldade em fazer o resumo. No resumo, devem ser enfatizados os aspectos novos e importantes do estudo. Obviamente, não dá para colocar todos os resultados do estudo,
todo o material e métodos que foi usado. Então, os autores realmente têm que ser um pouco aí de jornalista, né? E saber filtrar o que é mais importante para compor a seção de resumos. Ainda, né, preparando o resumo, ele é uma representação da pesquisa, né, que pode ser submetida para vários, não só para revista, né, mas para congresso, para agências financiadoras, para bancas de avaliadores. Então, os conhecimentos adquiridos nessa aula poderão ser aplicados em outras situações, né? Por exemplo, os trabalhos científicos são enviados para congressos no formato de resumo. Daí a importância, né, de se escrever um resumo bem escrito, né, e porque o seu trabalho vai ficar exposto para os leitores e pode até ser selecionado para uma apresentação oral. Em projetos de pesquisa também é muito importante ter um resumo representativo, né, quando se envia projeto para agências de financiamento, para comitês de ética, é importante caprichar nessa parte aí dos projetos, né? Não só de artigo científico, mas o resumo também está presente aí nos projetos de pesquisa. Além disso, os resumos também estão presentes nas dissertações dissertações de mestrado e tese de doutorado. Importante também dar atenção especial para essa seção, que é o começo de tudo, né? Onde, né, os leitores começam a ler e a conhecer o seu estudo. Parte do artigo, o resumo é a parte do artigo, né, que é indexada em vários bancos eletrônicos de dados, como Medline, PubMed. Então, o resumo, juntamente com o título, é o que aparece, né, nas buscas pelo tema do seu estudo. Então, é importante que ele realmente seja muito bem escrito, porque ele é uma propaganda, né, do seu estudo completo. E é ele que vai aparecer aí nessas bases de dados como resultado de buscas. O autor deve estar seguro de que todas as informações e conclusões que estão no resumo estejam no corpo do manuscrito. Bom, essa dica é super importante. O resumo não deve conter nenhuma informação nova que não tenha sido abordada no artigo como um todo. Como, né, o próprio nome já diz, ele é um resumo, então ele não pode ter nada de novo, ele vai ser uma mini revisão do artigo completo. Então, ficar atento para isso, para não ter nada de diferença. O resumo deve ser bastante informativo e autoexplicativo, né, de forma que o leitor, lendo o resumo, ele tem uma ideia geral, né, do artigo como um todo. Ele não pode ler o resumo e depois ler o artigo e achar coisas diferentes, né, a gente brinca, né, comparar o gato por lebre, né, tem que ser uma coisa coerente, né, e ele tem que ter essa visão geral do artigo através do resumo. Existem dois tipos básicos de resumo, e eles dependem do tipo de artigo, né? A gente fala que são os resumos não estruturados e os resumos estruturados. Os resumos não estruturados, eles não têm subseções dentro do resumo. Já os artigos estruturados, geralmente eles têm subseções dentro do resumo. Por exemplo, tem a introdução dentro do resumo, o material e métodos dentro do resumo, resultados e conclusões também. Então, são subseções dentro do resumo de forma a organizar melhor, né, o texto. Então, os resumos não estruturados, eles estão presentes principalmente em estudos de caso, em artigos do tipo revisão e em artigos do tipo e em carta ao editor. Os resumos estruturados estão presentes principalmente nos artigos originais, né? Do tipo aí caso controle, corte, ensaio clínico, meta-análise. Então, tem esses dois tipos aí diferentes de resumo. Esse aqui é um exemplo de um resumo não estruturado, esse artigo publicado em 2020, que é uma revisão. Então, por ser revisão, automaticamente o artigo não precisa de conter, né, aquelas subseções que eu falei, que é de background, material e métodos, resultados e conclusão. Ele é um texto corrido sobre o artigo como um todo, mas não é dividido em subseções. Este outro exemplo aqui, desse artigo, que
que é um caso, um estudo de caso, que começando aqui falando do caso, né, um homem de 59 anos, saudável, então, nesse caso aqui também, o abstra não é estruturado. Neste outro estudo, publicado em 2010, né, a gente percebe que é um estudo original, o abstra, né, ele é dividido em subseções, né, background, métodos, resultados e conclusões. Então, lembrando que sempre que na seção de background é falando, né, a importância do estudo, a revisão da literatura, aliás, as lacunas que existem, né, na literatura, a justificativa do seu estudo, e sempre lembrando que a última frase aqui da introdução é sempre o objetivo. Então, no resumo, o resumo sempre tem que conter o objetivo do estudo. Então, uma frase aqui com revisão da literatura, sem citar as referências, né, porque no resumo não é necessário citar as referências, dado que depois essa informação aqui estará também na introdução, e o leitor vai ser capaz, então, de recuperar a referência através da introdução. Então, essa parte de background, tentar resumir bastante em 2 frases, né, sendo uma revisão da literatura e a outra o objetivo. Os métodos, método geralmente é bastante complicado de resumir, mas basicamente, né, falar da amostra, do local do estudo, do período, dos grupos, né, se houver aí divisão em grupos, de alguns métodos principais que foram utilizados. É muito importante isso, essas informações. A parte de resultados, né, a gente também sabe que é bastante complicado resumir resultado, porque geralmente é uma sessão bem cheia, mas é importante falar, né, se houve diferença entre grupos, se for, né, esse é o objetivo do estudo, colocar, né, a parte numérica, resumos de medidas de tendência central, se houver, comparação dos grupos, né, sempre colocando aí essa parte numérica também. As conclusões, né, geralmente, colocar as principais conclusões, se forem mais de uma. Esse outro exemplo aqui também é um resumo estruturado de um artigo original, ele já vem com subseções um pouquinho diferente da que eu falei anteriormente, que é mais padrão, né, que é o background, o material, métodos, resultado e conclusão. Aqui já vem inicialmente com a importância do estudo, né, justificando aí a importância do estudo, o objetivo, o desenho e os participantes, aqui nessa subseção, as exposições, né, as variáveis aí relacionadas com a exposição, os principais desfechos e medidas, os resultados também aqui com a parte bem numérica, né, percentual, com intervalo de confiança, valor P, isso tudo pode ser colocado nos resultados aqui no resumo. Conclusão e relevância. Então, esse resumo aqui, certamente, ele pode ter um número maior de palavras. Então, para observar o tipo de resumo, né, e seguir adequadamente, o guia para autores deve ser consultado, né, tanto para formatar o resumo em subseções, se for o caso, quanto para verificar o número de palavras adequado para a revista. A maioria dos artigos originais requer um resumo estruturado, né, mas como eu acabei de falar, é importante consultar o guia de autores para ter certeza. As referências bibliográficas não precisam fazer parte do resumo, né, pensando que elas vão, né, a informação do resumo vai estar presente na introdução, né, e o leitor pode, então, ter acesso às referências via introdução. Recomendo-se escrever o resumo como a última parte do manuscrito, né, isso é bastante óbvio, porque já que o resumo é um apanhado geral do artigo, então, se ele não estiver completo, você não consegue escrever o resumo. Então, não adianta, o resumo é sempre a última parte mesmo, não adianta eu tentar fazer o resumo né, com o trabalho não acabado. As abreviaturas devem ser evitadas, né, obviamente, se for uma abreviatura bastante conhecida, né, como HIV, CD4, né, que são as designações aí de alguns marcadores celulares, isso pode ser usado, mas geralmente, né, é bom evitar essas abreviaturas, porque senão você perde muito espaço, né, você tem que definir a sigla,
na primeira vez que ela aparece no resumo, e isso ocupa espaço. No entanto, né, isso pode até ser uma ferramenta, uma ajuda aí, as abreviaturas, no caso, né, se uma palavra for muito grande, você tiver que repeti-la várias vezes no resumo, aí você pode abreviar essa palavra a primeira vez, né, colocar o significado e nas demais citar. Mas sempre tentar evitar as abreviaturas aí, né, usar em último caso aí para você conseguir fechar um número de palavras aí, se, né, for uma sentença muito extensa que você tenha que repetir várias vezes. O resumo deve ser escrito várias vezes para incluir informações essenciais de maneira sucinta e atrativa. Novamente, é sempre recomendado que todos os autores leiam o resumo, porque são opiniões diferentes, né? Às vezes, um autor não consegue enxergar, né? Às vezes, uma informação importante para pôr no resumo, o outro autor já enxerga. Então, é importante também essa leitura aí do resumo por todos os autores. Autores com pouca experiência podem até fazer o resumo, mas devem pedir, né, sempre ajuda aos colaboradores ou algum outro colega para que leia o resumo e tente imaginar, né, o trabalho como um todo. De acordo com o Comitê Internacional dos Editores de Revistas Médicas, o resumo deve apresentar, né, esse esqueleto básico aqui: introdução, objetivos, material, métodos, resultados e conclusões. Mas lembrando sempre de consultar, né, o guia para autores das revistas, que isso varia, né, de revista para revista. Bom, os componentes do resumo, né, são introdução, que é o background, né, aquela parte lá de revisão da literatura, mais o objetivo na última frase da introdução, né, sempre tentando aqui no background responder por que o estudo está sendo feito. Então, essa é uma pergunta-chave aí, né, que deve ser colocada no resumo. O material e métodos, né, geralmente vem com a descrição breve da amostra, do tipo de estudo, do local do estudo, do período, da categorização dos grupos, das medidas feitas e dos principais métodos estatísticos utilizados. Os resultados, né, a seção de resultados também, como ela tem que ser bem resumida, é bem complicado escrever, mas sempre tentar colocar os principais resultados, indicadores estatísticos e aqueles resultados que têm significância, né? Ou seja, os resultados que são relevantes, né, no seu estudo, aqueles que podem, às vezes, ser diferentes do que já existe na literatura. A conclusão também, resumindo em uma ou duas frases, as conclusões com base nos achados do estudo. Lembrando que a recomendação é sempre também não ter abreviaturas e não precisa serem colocadas referências bibliográficas. E lembrando que um bom abstra é autoinformativo. Nesse exemplo aqui, um outro exemplo de resumo estruturado, né, como a gente pode ver, né, lembrando aqui que sempre na última frase aqui do background vem o objetivo do estudo. Nesse caso aqui, os métodos, né? Os autores colocaram o período em que os pacientes foram estudados, né? De 2005 a 2011, o tipo de estudo, como que foi avaliado, né? A variável resposta deles, quais os principais desfechos que eles analisaram. Então, é importante, né? Colocar essas informações chaves aí em métodos. Os resultados também, né, citando o valor aqui de significância estatística, intervalo de confiança, diferença entre grupos, né, sempre importante colocar os resultados que estão mais relacionados também com os objetivos do estudo. Conclusão também bem resumida, né, em uma frase, em uma única frase, e sempre respondendo ao objetivo do estudo. Então, um esqueleto básico aqui para qualquer resumo, introdução, material e métodos, resultados e conclusão. Eu trouxe aqui para vocês o guia de autores de duas revistas diferentes, para vocês verem como que essa informação, né, deve ser consultada e seguida, com base no guia específico de cada revista. Aqui a gente tem, nessa coluna aqui, o tipo de artigo, se é um artigo de revisão, um artigo original,
um artigo curto, né, um short report, um comentário, uma carta ao editor. Então, para cada um desses tipos de artigos, a gente tem aqui o número máximo de palavras que é permitido. E aqui o número de palavras também máximo permitido no Abstra. Então, a gente vê aqui que para o artigo do tipo revisão, que pode ter até 6.000 palavras, o Abstra pode ter 250 palavras. Para o artigo original, né, que tem 4.000 palavras no máximo, o resumo pode ter até 250 palavras e deve ser do tipo estruturado. Para os short report também, que podem ter até 3.000 palavras, o resumo estruturado deve ter no máximo 250 palavras. Aqui é importante também que vem outra coluna, né, mostrando que, com relação ao limite de referências bibliográficas que cada tipo de artigo pode ter. Então, aqui na revisão, né, não existe esse número limite, né, pode ter tantas referências quanto os autores usarem. No artigo original também não tem uma limitação do número. Nesses short report aqui, até 30 referências, nos comentários 10 e na carta ao editor 5. Com relação ao número de ilustrações também, no artigo de revisão e no artigo original não tem um número limite de ilustrações. Já no short report podem ter até 3 ilustrações. Artigos do tipo comentário 1 e carta ao editor uma figura. Nesse outro caso aqui, nessa outra revista, essa é a Transplantation, e esse aqui é a American Journal of Transplantation. Nessa coluna aqui também são os tipos de artigo, o número máximo de palavras para o texto do artigo e o número máximo de palavras para o abstra. Então, aqui a gente vê que o número máximo aqui são 200 palavras. Aqui fica mais difícil ainda, né? Você conseguir resumir um trabalho de 6.000, 4.000 palavras em 200 palavras. Tem que ser realmente um artista, né, para fazer isso. Tem que ser um jornalista, na verdade, né? Escrever bem e realmente pincelar os pontos chaves, né, do seu estudo. Aqui também tem a mesma ideia, né, do número de figuras e do número de referências. Algumas dicas, né? Ao começar a escrever um resumo, fazer uma lista das frases mais importantes que foram escritas para cada seção do artigo. Então, à medida que você for escrevendo um artigo, você pode ir sim pincelando, destacando algumas frases que você acha importante que podem, no final, aí, compor o resumo. É importante fazer isso, ou você deixa para fazer o resumo no final, né? Você tem duas opções. Você pode ir pincelando essas frases, né, ao longo do tempo, ou depois que o resumo estiver tudo pronto, você, no meu caso, eu faço uma cópia do artigo e faço resumo em cima dessa cópia, né, vou cortando, né, exatamente esse trabalho de ir cortando, né, e deixando o que é mais importante. Fazer vários rascunhos, né, obviamente você não vai conseguir um resumo perfeito da primeira vez, né, às vezes você deixa ele maior, com 500, 600 palavras, e vai cortando, né, pede um outro autor para ler, né, e ver se está informativo, se está compreensível, conciso, coerente com o restante do trabalho. Autores menos experientes devem buscar ajuda de colaboradores e orientação de um autor mais experiente. A gente já falou isso também. Bom, com relação à parte do resumo, era isso, né? Nós vamos para o próximo assunto da aula de hoje, que são as palavras-chave. Elas vêm imediatamente após o resumo, né? Elas são colocadas aí abaixo do resumo. A maioria das revistas exige um fornecimento de 3 ou até 10 palavras-chave sobre os principais tópicos do artigo. As palavras-chave, elas vão ajudar na indexação do artigo e são frequentemente publicadas com o resumo. Elas são as palavras que ajudam na busca, né, do artigo em bases de dados. Escolher palavras-chave adequadas para facilitar a busca do artigo em pesquisa online. Então, tem que ser palavras realmente relacionadas, né, com o estudo. Por exemplo, se o estudo for de uma região anatômica, por exemplo, coração, infarto agudo, né, do miocárdio,
Então, certamente, nas palavras-chave tem que ter o coração, né, como palavra-chave. Se for um estudo sobre procedimento, alguma modalidade de procedimento, a palavra, por exemplo, transplante renal, a palavra transplante tem que estar entre as palavras-chave. Se for um estudo de um processo patológico também, a palavra-chave tem que, né, que representa esse estudo, tem que estar lá nas palavras-chave, porque elas é que vão recuperar, né, o artigo nas bases de busca. Elas devem ser pesquisadas em sistemas de indexação ou bancos de dados, como Medline e PubMed. As palavras-chave devem ser organizadas em ordem alfabética, né? Isso varia um pouco, né, de revista para revista, mas geralmente o que é solicitado, ou até mesmo é uma boa prática dos autores, é colocar essas palavras-chave em ordem alfabética ou em ordem de importância. Eu vejo também essa lógica aí na organização das palavras-chave. Idealmente, elas devem ser buscadas em bibliotecas especializadas na área médica. Então, as palavras-chave, elas são catalogadas, né, e devem ser buscadas para se escrevê-las nos artigos. Essas palavras-chave não devem ser nem inventadas pelos autores, elas devem ser buscadas em fontes adequadas. Uma dessas fontes é essa biblioteca aqui do Sistema de Saúde americano, né? E eu coloquei um exemplo aqui de doença renal crônica, e o que essa biblioteca me retornou? Insuficiência renal crônica, ao invés de doença renal crônica, é o termo mais adequado. Então, eu vou dar preferência para usar esse termo ao invés de doença renal crônica. Neste exemplo desse artigo original, né, a gente vê aqui o resumo estruturado com as palavras-chave logo embaixo. Nesse caso aqui, não está na ordem alfabética, mas é um estudo sobre análise de sobrevida em pacientes com mieloma múltiplo após o transplante autólogo de células-tronco. Então, aqui nas palavras-chave eu vejo que tem a patologia, né, que é mieloma múltiplo, a sobrevida, que é o desfecho analisado, e o procedimento, né, pacientes submetidos ao transplante de células-tronco hematopoéticas. E o tipo de estudo retrospectivo. Então, todas essas palavras-chave aqui representam esse estudo. Se essas palavras forem usadas para busca em base de dados, certamente esse estudo aqui será recuperado. Então, daí a importância, né, de se escolher, perder um tempo escolhendo bem as palavras-chave, que você tem mais chance do seu estudo ser recuperado na busca, né, com isso, lido pelos leitores. Neste outro exemplo aqui, né, tem um artigo de revisão, né, portanto, o resumo não é estruturado por ser esse tipo de artigo, e logo aqui embaixo vem as palavras-chave. Aqui, as palavras-chave estão na ordem alfabética, colocadas aqui abaixo do resumo. Em algumas situações, as palavras-chave podem vir aqui na lateral aqui, direita ou aqui na lateral esquerda, isso depende da revista. Mas é sempre importante lembrar que, durante a preparação, né, do manuscrito para a submissão, é importante seguir essa ordem de colocar as palavras-chave logo abaixo do resumo. O resumo ideal, né, ele é um resumo objetivo e preciso, né, porque não tem espaço aí para ficar colocando muita coisa, né, então realmente tem que serem colocados os principais pontos do estudo, e representar, né, ele tem que representar o manuscrito como um todo. O resumo vai produzir um efeito positivo para os editores e revisores, né, porque geralmente a decisão de seguir com a revisão de um artigo, ela vai depender, né, da eficiência do resumo, né, porque o editor, geralmente, ele vai ler o seu resumo para decidir se o seu estudo está no escopo da revista e se ele, né, tem interesse em continuar, né, a revisão do artigo e distribuir esse artigo para os revisores escolhidos.
induz os leitores a ler todo o artigo, né? Certamente, se ele entender o resumo, né, se for um resumo bem escrito, ele vai ser convidado, né, a ler todo o artigo. Selecionar palavras-chave adequadas é importante porque elas são usadas para indexar o artigo na literatura médica, e são elas, né, que contribuem para a recuperação do seu artigo em uma busca. Bom, os principais pontos, né, dessa aula de hoje é que o resumo deve ser conciso e autoinformativo, ele realmente tem que ser, representar bem o seu estudo. Um resumo estruturado é recomendado, né, para um artigo científico original, que geralmente é maior volume, né, de artigos é do tipo original. As palavras-chave devem ser cuidadosamente selecionadas para indexação na literatura médica. Bom, para finalizar nossa aula de hoje, eu gostaria de repassar aqui todas as partes do artigo que nós vimos em aulas anteriores, né? Todas as subseções de um artigo científico original. Então, aqui a gente tem, a primeira aula a gente viu o título, né? A primeira parte, aliás, o título que a gente sempre acha que é o primeiro que deve ser feito, na verdade, muitas vezes ele é o último a ser feito, quando a gente tem a visão do trabalho como um todo, a gente, né, consegue compor melhor o título, lembrando que ele tem que ser breve, né, de preferência, bastante informativo, atrativo, né, conter, assim, de 15 a 20 palavras no máximo, se for possível, né, é recomendado que o tipo de estudo venha no título. A página de título, né, que às vezes a gente nem dá muita importância, mas a página de título nos lembra que a gente tem que resolver algumas coisas antes de começar a escrever o artigo. Por exemplo, quem serão os autores daquele artigo, né? Quem que realmente contribuiu para aquele artigo, quem que vai escrever cada parte do artigo, depois todo mundo ler, né, o artigo e concordar, né, em publicar o artigo científico, quais são as afiliações, quem vai ser o autor correspondente, quem que vai ser responsável por submeter o artigo e por discutir tudo do artigo com o editor, né? Isso é muito importante, né? Essas definições, apesar de serem simples, é muito importante que isso já seja definido antes do artigo ser escrito. O resumo, né, que a gente viu na aula de hoje, podendo ser estruturado ou não estruturado, vamos dizer que juntamente com o título, é a vitrine, né, do seu trabalho, porque o resumo geralmente vem, né, publicado nas bases de dados, juntamente com o título, e o resumo, ele não é pago, né, ele é acessível para qualquer pessoa, né, então o resumo do seu estudo, ele vai ser lido por muitos leitores, né? E se ele tiver bem escrito, né, e representar bem o seu trabalho, ele pode ser um convite, né, para o leitor ler o seu trabalho como um todo. Nós vimos aí a parte de introdução, né, que é muito importante também, e que contém, né, a justificativa do seu estudo, as lacunas da literatura, às vezes, que o seu estudo tenta responder, contém na última frase aí, o objetivo do estudo. A parte de material e métodos também, que a gente viu que é o planejamento do estudo, essa parte deve ser escrita antes de qualquer outra, né, junto com a introdução, fazendo a revisão da literatura, escrevendo material e métodos ao mesmo tempo, né, por ele ser o planejamento do estudo, lembrando que ele é a parte do seu artigo que vai permitir a reprodutibilidade, né, dos resultados em outras populações, então ele realmente tem que ser uma receita de bolo para que outros pesquisadores consigam reproduzir o que foi feito em outras populações, em outros grupos de pacientes. Os resultados também é a cereja do bolo do estudo, né, que contém os achados das análises, né, contempla aí as tabelas, as figuras, os gráficos, né, que são extremamente importantes para representar os resultados. Realmente tem resultados que
a gente não conseguiria escrevê-los se não fossem, né, as figuras. A discussão, né, que a gente viu na aula anterior, é extremamente importante o local aí do seu artigo onde onde os resultados, né, vão ser interpretados e os autores vão realmente demonstrar o conhecimento sobre o assunto. É também o local onde são colocadas as limitações do estudo, né, a comparação do estudo, do seu estudo com outros já publicados, se concorda ou se discorda, né, de outros estudos e por quê. A parte de conclusão também, que geralmente é colocada no final da discussão, super importante, né, e tem que estar relacionada com o objetivo do estudo. A parte de referências, que a gente viu bem no comecinho do nosso curso, é extremamente importante também selecionar bem as referências que vão compor, né, as citações aí do seu trabalho, lembrando, né, de escolher referências que têm evidência científica mais elevada, né, como as meta-análises, os estudos de ensaios clínicos, estudos de corte, estudos prospectivos, estudos com uma amostra maior, né, estudos que tenham validade externa. Então, isso tudo é importante na seleção das referências bibliográficas. E, sobretudo, referências bibliográficas que sejam atuais, né? Aquelas consideradas atuais são as publicadas nos últimos 5 anos. Vocês também terão aula de submissão de artigos, né? E também importantíssimo, que tem que levar os autores a questionar, né? O impacto do estudo para a escolha adequada de uma revista, né? A confecção aí de uma cover letter bem escrita para o editor, né? Mostrando alguns pontos importantes do seu estudo e convencendo, né, o editor a publicar o seu trabalho. Bom, gente, eram essas informações que eu queria passar para vocês na aula de hoje. Vejo vocês em nossa próxima aula.